de junho. Ouvintes que nos escutam pela internet, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nos reunimos remotamente para a realização da 11ª sessão ordinária do ano de 2020. Nesse momento, eu solicito à secretária da mesa que faça a chamada dos vereadores nos termos regimentais. Vereador Carlos Samuel, vereador Carlos Portela, vereador João Garcia, vereador Domingos, vereador doutor Daniel, vereadora Neuza, vereadora Matéria e vereadora Patrícia. Presente. 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 Havendo quórum regimental, na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Eu esclareço aos vereadores e à população que no mês de junho, nossas sessões serão realizadas de forma remota, nos termos da Resolução 03 de 2020, tendo em vista a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do coronavírus. No entanto, continuaremos mantendo a transparência à nossa população, veiculando essa sessão no Facebook e YouTube. Em julho será recesso legislativo. De acordo com a situação de saúde pública no mês de agosto, conforme orientação do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Piauí e do município de São José Divino, a mesa diretora decidirá sobre a continuação ou não das sessões de forma remota. Daremos início aos trabalhos dessa sessão conforme pauta ordinária de conhecimento dos vereadores. Eu solicito a leitura da ata da sessão ordinária 09 de 2020. Senhora secretária. De registro da 10ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2020, às 19 horas, nas salas das sessões da Câmara Municipal de São José Divino, plenário prefeito Chico Sampaio, localizada na Avenida Manuel Divino, 75, deu-se início à 10ª sessão ordinária do ano em curso. A sessão foi presidida pelo vereador presidente Carlos Carvalho Araújo e agitada após chamada nominal a presença dos vereadores Maria de Socorro de Carvalho, Patrícia Carvalho de Cerqueira, Maria Betânia Freire Fontinelli, Maria Neuza Fontinelli da Silva, João Garcia de Oliveira, Francisco Carlos Sampaio Portela, Daniel de Souza Lima, ausente a vereadora Maria José Santos Machado. Após a abertura da sessão, o presidente deu início aos trabalhos conforme pauta ordinária e a abertura ao expediente. Foi lida a ata da sessão ordinária 09/2020, sendo a mesma aprovada por 7 votos favoráveis. Em expediente de discussão geral, os vereadores Carlos Portela, doutor Daniel e Carlos Samuel argumentaram a respeito da reabertura do comércio em São José do Divino, durante a pandemia do coronavírus. Abrindo a discussão, o vereador Carlos Portela reconheceu o trabalho do prefeito Assis Carvalho no combate ao coronavírus, destacando a aparente normalidade no município, tendo em vista a não ocorrência de casos ou suspeitas. Dada a condição, o vereador se proporcionou no sentido da diminuição das restrições impostas ao funcionamento do comércio no município. O vereador explicou que iria fazer uma solicitação ao prefeito para a reabertura gradual do comércio. Aparecendo algum caso, o prefeito restringia novamente, explicou o vereador. O vereador levantou também que houve uma pequena confusão na divulgação quanto ao funcionamento do comércio no final de semana no município em face do decreto do governador, decreto 18.978.
Já o vereador doutor Daniel destacou que, em reunião do Comitê do Covid, ocorrida na última sexta, foram expostas indagações como a do vereador Cássio Portela, entre outras, como alguns comerciantes podiam abrir e outros não, ou porque de comerciantes de serviços não essenciais estarem abrindo seus estabelecimentos. Segundo o vereador, ficou a sugestão da elaboração de novo decreto por parte do prefeito para que se abrisse o comércio de forma mais estendida, mas que obedecesse regras de biossegurança. O vereador levantou ainda que a falta de compreensão de muitos sobre a gravidade do problema do coronavírus tem sido uma barreira impeditiva à efetiva aplicação das políticas de prevenção ao coronavírus, citando como exemplo pessoas que recebem a máscara, por exemplo, numa barreira e simplesmente não usam. Reportando-se sobre o desencontro de informações por parte da mídia, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Samuel, destacou a necessidade de os vereadores conversarem com o prefeito, a fim de colher esclarecimento e, sobretudo, para que a situação não se repita mais. Com relação ao funcionamento do comércio local, o presidente expôs que a redução do tempo de abertura parece representar perigo maior, tendo em vista a potencial aglomeração de pessoas. O vereador pontuou ainda a importância do controle de entrada de pessoas nos comércios, sendo, para isso, necessário que o proprietário permitisse a entrada de uma ou duas pessoas por vez, de acordo com o tamanho intenso do estabelecimento. Sem material do dia, o presidente encerrou a sessão, lavrando-se o conteúdo na presente ata, que, após líder achar em conformidade com os fatos, será assinado pelos vereadores. Nesse momento, colocaremos em votação a ata da sessão ordinária 09 de 2020. Vereadora Neuza, qual o seu voto? Aprovo. Não entendi. Repita, por favor. Aprovo. Bem. Vereador doutor Daniel, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Neném, qual o seu voto? Aprovo. Vereador João Garcia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Patrícia? Aprovo. Vereador Carlos Portela? Aprovo. Tem mais alguém aqui que não está vendo? Vereadora Mazé, qual o seu voto? Senhor presidente, como não participei da sessão, eu vou me abster. Bem. Sendo assim, eu declaro aprovada a ata da sessão 09 de 2020, sessão ordinária, por 6 votos favoráveis. Solicita a secretária a leitura do expediente dos vereadores. Indicação 14/2020. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, Patrícia Carvalho Cerqueira, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao senhor prefeito de São José do Divino, senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, que estenda o serviço de coleta de lixo, já que operante em parte da zona rural para as localidades Calourino, Malhada Vermelha e Barrocão, no município de São José do Divino. Justificativa. O serviço de coleta de lixo compõe o saneamento básico e é dever do município e componente dos direitos mais básicos do cidadão. Não há dúvida que o saneamento básico impacta
diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. A própria lei orgânica estabelece, entre as competências privativas do município, artigo 8º, inciso 24, que o município é responsável por prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção de destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Em nosso município, a gestão atual tem estendido o serviço semanal de coleta de lixo para o interior do município, beneficiando nossa população em várias localidades. Nessa indicação, solicitamos ao prefeito Assis Carvalho que esse serviço seja estendido para as localidades Calorinda, Malhada Vermelha e Barrocão. Plenário, prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, e 1º de junho de 2020, vereadora Patrícia Carvalho Sequeira. Indicação número 13/2020. Maria José Santos Machado, vereadora com assento nessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente nos termos do artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, indicar ao senhor, excelentíssimo prefeito de São José Divino, o senhor Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, a implantação de uma faixa de pedestre à altura do posto de saúde Antônio de Souza Brito, na Avenida Manuel Divino, no centro do município de São José Divino. Justificativa. Ilustres vereadores, a indicação que ora submeto ao senhor prefeito Assis Carvalho se reveste de caráter preventivo, uma vez que tem como objetivo evitar acidente entre veículos e pedestres. O trecho à altura do posto de saúde Antônio de Souza Brito, na Avenida Manuel Divino, conforme bem conhece os novos pares, tem um fluxo intenso de pessoas, seja de pacientes vindos de suas residências, seja de profissionais de saúde para o prédio da Secretaria de Saúde, paralelo ao posto de saúde. Nesse sentido, entendemos que a implantação da faixa de pedestre, sinalização horizontal, aliada à educação no trânsito, proporcionará uma maior segurança para atravessar a avenida no local, especificando o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 70, apresenta esse objeto, a saber, os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem. A nível municipal, nossa lei orgânica apresenta entre as competências privativas do município sinalização de vias urbanas e as estradas municipais. Portanto, solicitamos ao senhor prefeito, confiante em seu elevado espírito público, que atente para o pleito que formulado de grande anseio de nossa população são-joséense. Plenário prefeito Chico Sampaio, São José Divino, Piauí, em 1º de junho de 2020. Maria José Santos Machado, vereadora. Pronto. Apresento o balancete da Câmara referente a março de 2020, já se encontra aqui disponível para os vereadores e quem mais quiser conferir, certo? Nesse momento eu gostaria de corrigir bem aqui um erro nosso aqui, quando eu disse sessão 09, não é sessão 09, é a 10, a ata da 10ª sessão ordinária, viu? Que a gente aprovou. Certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu solicito à secretária a leitura do expediente de diversos. Senhora secretária? Senhor presidente, só ressaltando bem que, assim, falta eu ler a resolução bem aqui na apresentação dos vereadores.
Resolução número 03/2020, 22 de maio de 2020. Dispõe sobre a realização de sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de São José Divino, Piauí, na modalidade remota, com solução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e assemelhados. O presidente da Câmara Municipal de São José Divino, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais previstas ao artigo 31, parágrafo 4º do Regimento Interno, agindo adjunto referendo da mesa diretora e, considerando a necessidade da adoção de medidas de prevenção ao coronavírus, Covid-19, conforme orientações da Organização Municipal de Saúde e do Ministério de Saúde. Considerando a Lei Federal 13.979 de 2020, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública da importância internacional decorrente ao coronavírus. Considerando a portaria do Ministério da Saúde, número 454, de 20 de março de 2020, que declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus, Covid-19. Considerando o decreto do Estado do Piauí, número 18.895, de 2020, que autoriza as autoridades competentes a adoção de medidas inspecionadas necessárias para se contrapor à disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Considerando o Decreto Municipal 200 de 2020, 13 de abril, que decreta a situação de calamidade pública no município, decorrência da pandemia do Covid-19, prorroga e consolida as medidas temporárias considerando a recomendação ministerial número 61 de 2020 da 2ª Promotoria de Justiça de Piracuruca, que recomenda, entre outras, a deliberação remota por parte dessa Câmara Municipal. Considerando a necessidade da manutenção das atividades legislativas da Câmara Municipal de São José Divino, resolve, artigo 1º, fica determinada a realização de sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de São José Divino na modalidade remota, como forma de prevenção à pandemia do coronavírus. Parágrafo 1º. O disposto no caput do artigo 1º aplica-se às sessões ordinárias e extraordinárias realizadas no mês de junho do ano corrente, podendo ser estendido ao calendário legislativo do 2º semestre de 2020, conforme orientações do Ministério da Saúde, do Piauí e do município de São José Divino, devendo a mesa diretora, nesse último caso, expedir resolução para tal. Parágrafo 2º. Como forma de agilizar os trabalhos e a comunicação das demandas diárias entre servidores e vereadores, a Câmara prioriza o uso de grupo fechado em aplicativo de mensagem instantânea. Artigo 2º. A sessão da modalidade remota funcionará com o uso de sistema de videoconferência e de votação eletrônica e permitirá a participação à distância do vereador nos debates e votação das matérias legislativas aos moldes da presença física. Artigo 3º. As sessões na modalidade remota devem seguir o que forma possível o regimento da Câmara Municipal, mediante coleção de procedimentos e de soluções tecnológicas, como a funcionalidade de transmissões de sessões remotas e áudios e vídeo. Artigo 4º. Será dada ampla publicidade às sessões remotas, devendo o Poder Legislativo, exemplo de que já ocorre como sessões presenciais, providenciar o aparato tecnológico para transmissões das referidas sessões. Parágrafo 1º. Antes de iniciar a sessão, os vereadores no exercício do mandato receberão um endereço eletrônico ou um código de acesso para a devida conexão remota.
Parágrafo 2º. Os registros da presença e de votação serão realizados por meio de ferramentas de controle eletrônico. Artigo 5º. Caberá ao vereador, inciso 1º, providenciar equipamentos compatíveis para a conexão à rede municipal de computadores, internet, que permita a qualidade de transmissão e recepção de áudio e vídeo. Inciso 2º. A utilização de equipamentos que possua dispositivo de câmera frontal habilitada e com acessibilidade remota. Inciso 3º. Manter-se conectado ao dispositivo e ao sistema sem entregar e a outrem evitar interrupções enquanto durar a sessão pela modalidade remota. Inciso 4º. Evitar exposições públicas de pessoas que não sejam parlamentares e inciso 5º, portar-se adequadamente com vestuário digno durante a realização da sessão pela modalidade remota. Sexto, a integração de sistema de videoconferência utilizará como solução tecnológica a plataforma de processo legislativo da Câmara Municipal, SAPL, e um sistema de resolução de videoconferência por áudio e vídeo multiplataforma. Artigo 7º. Para fins do disposto nessa resolução, altera-se para as 9 horas o horário de início das sessões ordinárias, prevalecendo as demais regras dispostas na Resolução 02/2017 e no regimento interno. Artigo 8º. Cessam-se os efeitos dessas resolução, tão logo finde o estado de transmissão comunitária do coronavírus, conforme a orientação do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Piauí e do município de São José Divino. Artigo 9º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José Divino, em 22 de 2020. Carlos Carvalho Araújo, presidente. Continuando agora, vou ler o recebido de diversos. Recomendação 61/2020, Ministério Público de Piracuruca. Recomenda ao presidente da Câmara de Vereadores do município de São José Divino, Piauí, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal e administrativas, acima referidas e outras como ela convergentes, que, inciso 1º, a suspensão de todas as atividades presenciais legislativas até o dia 31 de maio, inciso 2º, que seja elaborado um projeto de resolução estabelecendo a modalidade de deliberação remota nas discussões e votações da matéria legislativa, sujeitas à apreciação do plenário e das comissões no âmbito da Câmara Municipal durante a vigência da pandemia. Inciso 3º, sejam estendidos aos vereadores, por meio de edital de convocação, convite para participações das reuniões online, simultâneas por meio de uma plataforma em que cada um possa exercer o seu papel com segurança. Inciso 4º, deverá ser disponibilizada e dada ampla publicidade do link, dia e hora estabelecidos, a fim de que os moradores possam acompanhar a reunião. Inciso 5º, além da realização de sessões plenárias remota, que o atendimento ocorra preferencialmente pelos canais digitais, devendo a Casa Legislativa disponibilizar à população telefones disponíveis, sites eletrônicos, outros meios, contendo ainda informações diversas sobre a doença e cuidados básicos para a resolução e risco de infecção. Piracuruca, 19 de maio de 2020. Márcio Jorge, promotor de justiça. Pronto, senhor presidente. Então, como foi observado pelos vereadores, o Ministério Público recomendou a esta Câmara a realização
de forma remota das nossas sessões. Em acato à recomendação, elaboramos a Resolução 003 de 2020, já lida pela secretária. Nesse momento, passaremos ao grande expediente. Eu solicito à secretária a leitura dos oradores inscritos para a discussão geral. Senhor presidente, vereador João Garcia. João Garcia, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras. Bom dia, ouvinte pelo portal da Câmara. Bom dia a toda a população. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a São José, por nos cedermos mais um momento em nossas vidas. E aqui eu quero parabenizar ao nosso líder prefeito Assis Carvalho, nosso gestor, pelo trabalho desenvolvido referente à epidemia que estamos passando. Estou vendo as linhas de frente aos trabalhos e isso me deixa muito honrado em saber que os gestores estão com essa responsabilidade e com cuidado ao nosso povo e à nossa cidade. Mas quero aqui parabenizar mesmo a todas as pessoas da saúde que estão em linha de frente. Um grande respeito, começando pelo zelador, pela zeladora, que são as pessoas que mais recebem e correm risco, que estão junto nessa luta e nessa batalha, e peço a Deus que todos vão vencer. Começo pelo zelador, começo pela recepcionista, pela farmacêutica, pelo motorista, pelo vigia, por todos eles que estão na linha de frente, na saúde, referente a essa epidemia que estamos vivendo no mundo. Quero aqui, desde já, parabenizar a todos vocês e pedir a Deus que esteja em todos os momentos ao lado de vocês, da saúde, que estão nessa linha de frente. Muito bem explicado, com muito respeito, começando pelos zeladores, zeladoras, recepcionistas, farmacêutica e todos que estão na linha de frente, agente de saúde, agente de academias, motorista, enfermeiro, técnico de enfermeiro, médico, e todos eles que neste momento não existe maioria, todos iguais, todos estão no mesmo barco e todos estão correndo ao mesmo risco. E desde este momento só tenho a pedir a Deus que com seu manto cubra a todos vocês que estão dedicando, arriscando as suas vidas para salvar as nossas. E quero parabenizar e mais uma vez pedir a Deus que cubra com seu manto a todos vocês com saúde. Parabéns a todos vocês, secretária, desenvolvendo um belo trabalho, gestores, e só tenho a pedir a Deus que com seu manto cubra todos nós vereadores, a nós são joséenses, nós piauienses, nós brasileiros e ao mundo que nesse momento está precisando da sua ajuda. Mas Deus não vai nos abandonar. Essas são as minhas palavras e o meu muito obrigado. Senhor presidente, vereadora Mazé. Vereadora Mazé, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste pelo Facebook, bom dia. Nesse momento, eu quero me reportar
em primeiro lugar, a indicação, ora, é apresentada nesta sessão por essa vereadora. Como nós, legisladores, somos conhecedores que, geralmente, quando nós apresentamos uma indicação, é para responder o asseio da população. Geralmente, a população nos procura, vê onde há uma necessidade, e como conhece, graças a Deus, o nosso povo é esclarecido e conhece os meios, então eles nos procuram, a nós que somos os representantes do povo. Então, eu fui procurada, não por uma só pessoa, por várias pessoas. As pessoas têm uma preocupação em relação àquele espaço ali de fluxo de pedestres, de ida e vinda ali, do postinho de saúde, mais precisamente ali, da porta da Secretaria de Saúde para a porta de entrada na parte lateral do portinho. Então, assim, a gente sabe dessa necessidade, estamos aí colocando a necessidade para o prefeito e esperamos, assim, que ele seja sensível ao nosso pedido e ao pedido da população e possa estar, assim, atendendo o nosso pleito. Sabemos que pode ser algo que não demanda de tanto recurso, mas que é algo preventivo e que pode estar evitando. Não vou dizer que vai resolver o problema, mas pode diminuir o risco de acidentes. Então, em relação à indicação, são essas as minhas palavras. E quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, porque nós vivemos um momento muito difícil. Esse momento nós fomos, assim, atacados de formas muito brutal, porque nós sofremos, como já foi tanto discutido, que nós aqui em São José do Divino, foi onde aconteceu o primeiro óbito pelo Covid, do nosso prefeito. Então, assim, para nós foi muito difícil, principalmente para o prefeito atual, Assis Carvalho, que recebeu o município, assim, de uma forma muito inesperada, mas, graças a Deus, com a força de Deus, tudo está dando certo, as coisas estão sendo conduzidas de forma correta. O nosso povo também, graças a Deus, nós nunca duvidamos disso, somos pessoas capacitadas para enfrentar as adversidades e dificuldades. Então, assim, eu quero deixar o meu abraço, o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, a cada um são joséense, a todos em geral. A secretária de saúde, ao prefeito, a nós, legisladores, a todos nós, ao nosso povo, é como se diz, é um por todo e todos por um. Então, muito obrigada, são essas minhas palavras. Obrigada, presidente. Senhora secretária, tem mais alguém? Senhor presidente, mas não o vereador inscrito. Certo. Eu gostaria de dizer à vereadora Mazé que ela tem meu apoio nessa labuta e que é sim importante essa questão desse espaço para os pedestres e que, assim, hoje, nossa população faz caminhada na nossa PI, assim, de uma forma muito arriscada, porque geralmente a gente faz caminhada em fila indiana, e aqui nosso povo faz emparelhado, né? Vai tomando quase toda a via. A gente vai para Piracuruba, tem umas turmas indo que toma a via de quem vai indo. E aí, enquanto já tem outras turmas que estão vindo, que já toma outra via. E assim se torna muito arriscado. E surgindo um espaço dessa forma aí, para esse fim, é muito interessante, muito importante, e é louvável a sua colocação, viu, vereadora Mazé? Com relação a essa questão de a gente ser solicitado, nós vereadores, uma parte dos comerciantes da rua Inácio Mendes me procurou pedindo para que a gente conversasse, nós vereadores nos reuníssemos e se a gente chegar a um entendimento que deve procurar o prefeito, a respeito da questão de caminhão que vai abastecer os comércios, eles entram pela essa rua Inácio Mendes, estacionam por uma hora e meia, ou então eles entram aqui abastecendo
se ele entrar na rua Inácio Mendes, abastecendo todo o comércio da Inácio Mendes, passa praticamente meio dia estacionado nessa rua, interditando totalmente o tráfego durante todo esse período. Qual é a alternativa deles? Qual o pedido deles? É que o prefeito interdite a entrada de caminhão para estacionar, né? Estacionar para descarregar. Que não fique interditado de passar caminhão. Se ele vai passar direto, tudo bem. Embora que se entrar de um lado e vier o outro, aí vai dar um tumulto. Não tem como ultrapassar um caminhão pelo outro nessa rua. Eles sugerem que os caminhões, quando vierem abastecer, que entrem por essas ruas que dá acesso a Inácio Mendes. Tipo a Rua Paulo Neto, que dá acesso a Inácio Mendes, para abastecer o comércio do João, e a Tenente Clarindo, para abastecer ali na entrada aqui do lado da igreja, e a Maria da Piedade de Souza, que também dá acesso a Inácio Mendes, para abastecer ali ao Moser, ao Clemente, e assim sucessivamente. Eu gostaria de saber de vocês qual é o entendimento de vocês, o que vocês acham disso, e para saber se a gente deve ou não se reportar ao prefeito, senhores vereadores. João, o que tu acha disso, João? Com certeza, eu creio que sim, porque, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus tranquilamente com seu manto aqui protegendo nós São Joséenses, como a vereadora Maria José falou, que fomos um dos primeiros, o primeiro óbito aqui em São José, principalmente com a nossa líder, a maior autoridade da nossa cidade, mas que, graças a Deus, está correndo tudo bem. Eu concordo, sim, porque com cuidado a gente liberando aos poucos para o povo ir trabalhando. E conforme o movimento, a gente tomar uma atitude mas que dê para a gente tanto ajudar ao nosso povo, como também dê para dar aos comerciantes, que dê uma forma legal de trabalho, que dê para todo mundo trabalhar. Eu concordo, sim, não tenho nada contra. Essas são minhas palavras. Vereador Cássio Portela, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Só complementando aí, reforçando o seu pedido aí, a sua fala que a população me colocou, Cássio. Poderia ser feita uma solicitação do prefeito para estar colocando placas de proibido estacionar na rua, uma opção mais viável, né? Não iria ter nenhum, e a placa lá, o carro que parar vai estar irregular. Então, é uma medida que pode ser adotada. A gente percebe muito ali naquela rua, o tráfego de caminhão parado é demais. Aí a gente tem que voltar para ir por outra rua para a gente querer resolver alguma coisa por ali. É complicado demais aquela situação ali. Mas, assim, você pode pensar aí já em elaborar uma solicitação pedindo para que seja colocado placas de proibido estacionar lá naquela rua. Seria uma solução viável para o prefeito. Certo. E os demais vereadores? Entendimento de Vossa Excelência. Vereadora Neném, a palavra está com Vossa Excelência. Olha, é o seguinte, nós temos que ver essa rua, e essa rua, ela já existe desde quando o São José foi construído, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar, não é só em mim, é nos outros que estão lá também. Para a gente fazer tampar essa rua, tem que botar umas placas
para ver qual é o certo e qual é o errado, para que o povo não vá ficar com raiva da gente, né? Porque realmente ali, no início, se tivesse fechado ela, quando fizer a outra, aí tudo bem, mas ali já não pode fazer, trancar aquele beco para fazer. Então, a gente tem que pensar mais e ver aquela situação, para a gente não tomar uma decisão precipitada, certo? É minhas palavras que eu estou dizendo, não é minhas. Obrigada. Vereadora Nenê, a ideia não é trancar a rua, a ideia é só impedir que os caminhões estacionem, porque aí um caminhão estacionado naquela rua, aí sim a rua fica interditada. A ideia é liberar a rua, e sendo que todos os comércios daquela rua tem uma outra rua que dá acesso para o caminhão chegar sem ser pela Inácio Mendes, você está entendendo? É essa a minha, assim, a mensagem que eu trago. Eu estaria mentindo se dissesse aqui que foi todos os comerciantes daquela rua, não foi. Foi parte daqueles comerciantes. E aí, assim, cabe a nós sondar, ver se a maioria quer, se a maioria não quer, para depois gerar um feito desses. Entendeu? Vereadora Nazé, a palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, é o seguinte, né? Se existe um problema, esse problema, nós que somos os representantes, né, do povo, esse problema está, como se diz, direcionado a nós tentar ajudar ao prefeito a resolver, né? Claro que para se resolver um problema é preciso que ele seja analisado de ambos lados, né? Dos dois lados. Então, eu gostei muito da sugestão do vereador Carlos Portela. Né? Eu acho assim que já é uma medida a ser adotada que eu creio que pode resolver. Agora, você sabe que toda medida, se não tiver um critério, é difícil para ela ser cumprida, né? Então, que haja realmente essas placas, né, proibido estacionar, e que haja também como é que se diz, uma penalidade, né, caso aconteça, porque se for só a questão é proibido estacionar, e se continuar acontecendo e nada acontecer, então não vai resolver o problema, mas sempre quando existe o do lado, geralmente nós, seres humanos, nós nos policiamos mais e conseguimos, né, cumprir a nossa meta, né, que no caso seria cumprir a lei de não estacionar em frente aos comércios para descarregar. Eu entendi perfeitamente. Estacionar do outro lado, não é que vá trancar a rua para que não haja tráfego. O tráfego vai continuar da mesma forma, só não vai ficar os carros estacionados para descarregar. E realmente ali é um caso muito complicado. Até para nós pedestres, quando tem carro ali descarregando, a gente passa, mas é de forma meio precipitada. Então, é uma boa ideia a sua colocação, parabenizo a sua colocação, e gostei da ideia do vereador Carlos Portela. São minhas palavras. Obrigada. Assim, só para corrigir que a ideia não foi minha, não. A ideia foi dos comerciantes lá. Eles só me procuraram e eu digo, vou conversar com os meninos aqui para, depois que entrar no entendimento com eles, a gente procurar ou não o prefeito. E assim, um caminhão, eles alegam que toda vez que o caminhão, não é toda vez, mas sempre que os caminhões entram lá, ao sair, ao fazer qualquer tipo de manobra, eles quebram calçada, às vezes engancha até no teto de algumas casas, de alguns comércios, né? É um problema. Aí a preocupação, viu? E alguém mais quer se manifestar? Vereadora Patrícia, dê seu parecer aí, minha colega. Ninguém mais? Sim, vereador presidente. Sim, senhor presidente. Como já parte dos comerciantes essa atitude, porque às vezes dificulta os comerciantes, mas se já vê dele, tipo assim, cada caminhão desse que vem descarregar, sempre ele tem aqueles carrinhos para botar mercadoria, que às vezes é muita mercadoria para cada comerciante, né? Não custa nada se eles pegarem e colocar
como você está falando, nas ruas, eles vêm no carrinho e descarregam no comércio ali. Aí ficaria mais fácil para eles, porque mesmo que eles aleguem no dedinho entrar nas ruas, entre os comércios que é mais estreita também, porque, por exemplo, a rua ali do Seu Cris é bem estreitinha, né? Para o caminhão ali entrar, ele pode deixar na principal ali e vem no carrinho, tipo, não vai estar carregando esse, vem naqueles carrinhos que ele sempre tem na descarrega das mercadorias, porque eles têm que entender que o fluxo, e mesmo quando passa em tudo isso, aquela rua ali é muito complicada mesmo. Um caminhão grande fecha ela, não passa nem moto, não passa nem nada. Aí a gente, como já foi solicitado e estão pedindo anseio, não custa nada a gente chegar ao prefeito ou mandar através de indicação, o senhor pode mandar, que a Câmara está pedindo, e elaborar um plano para resolver esse problema. Isso. Assim, a questão, usando essas ruas que a gente falou aqui, dá para dar acesso direto a todos os comércios. Por exemplo, no João Melô, entra bem aqui pela Paulo Neto, o caminhão fica lá colado, está entendendo? Só não... E deixando a Inácio Mendes livre. Aí, para abastecer ali a padaria e o Manuel... Até Clarinha, filho. Pela Tenente Clarindo. Estaciona ali pertinho, vai ficar mais distante, certo? Para abastecer ali o Clemente e o Moser, vai pela Maria Piedade de Souza. Para abastecer ali o seu Chico Silar e a Claudiana, vai ali por aquela rua que fica entre eles dois ali, que eu não estou nem lembrado o nome dessa rua. Então, assim, é só uma questão de bom senso mesmo, está entendendo? E uma coisa que ninguém não tinha tentado ainda antes, mas que eu acho que não vai gerar nenhum impacto, só vai favorecer. Os caminhoneiros saber, né? Por exemplo, se for um decreto, vai ficar informado, que eu acho que não vai ter problema nem para passar para eles. A partir do momento de colocar as placas, né, interditando a entrada, aí eu acredito que tudo vai fluir tranquilamente, certo? Esse é o meu ponto de vista. É só uma coisa certa, então, ela não tem condição de enriquecer mais. É só... Ninguém mais se habilita? Então, nesse momento, eu abro a ordem do dia para a votação, a fim de homologarmos a resolução 003 de 2020, que, tendo em vista as condições do momento, fora elaborado pelo presidente dessa casa, agindo a de referendo da mesa diretora, conforme assegura o artigo 31, parágrafo 4º do Regimento Interno. Assim, coloco em votação para homologação a resolução 003 de 2020. Vereador Carlos Portela, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Patrícia, qual o seu voto? Aprovo. Vereador João Garcia, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Neném, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Neuza, qual o seu voto? Aprovo. Vereadora Mazé, qual o seu voto? Aprovo. Vereador Daniel, qual o seu voto? Esqueci. Vereador Daniel? Saiu? Senhor presidente, está com um tempinho que ele já saiu. Então, sendo assim, eu declaro aprovado os 6 votos favoráveis. A resolução 03 de 2020. Sem mais, eu declaro encerrada a presente sessão. Voltaremos a nos reunir remotamente em sessão ordinária, dia 9 de junho,
às 9 horas. Um bom dia a todos, que Deus nos acompanhe agora e sempre.